Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje nós vamos falar de um assunto que é difícil falar, ninguém quer falar sobre ele, porque ele está... Quase todos os dias a gente tem alguma pessoa que fala, ou alguma pessoa que está, ou um familiar ou um amigo, que é o câncer. A doença câncer tem uma difícil trajetória, mas é possível se viver. E hoje aqui comigo, a psicóloga Zuriel Melo de Cristo vai falar sobre isso. Zuriel, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre esse tema, como tu falaste já antes, que não pode fugir, né? Hoje ele está todo dia alguém falando sobre, e a gente tem que encarar e falar sobre ele. Verdade, verdade. Agradecer, né, Douglas, por estar aqui. Eu acho que a gente precisa abrir mais espaço para falar sobre o câncer. A gente fala tanto em prevenção, mas como é que eu vou prevenir se eu não sei sobre isso? E tem coisas tão básicas que a gente acha que as pessoas sabem e as pessoas não sabem, não. E eu vou iniciar, assim, a nossa fala fazendo uma pergunta. Quando tu escuta a palavra câncer, o que te vem à mente? Olha, para mim o que me vem à mente é sofrimento. Uma pesquisa no Oncoguia saiu agora, em que a maioria das pessoas ainda associa muito ao sofrimento e à morte. E é muito triste a gente pensar nisso, porque é um número, a gente tem agora para 2023 700 mil casos, né, uma prevalência que possa vir a acontecer. E aí como que a gente não vai falar sobre isso e como é que a gente vai associar tanto ao sofrimento? A mídia traz muito isso, né? Fulano morreu depois de tanto lutar contra o câncer. O câncer venceu o fulano. E não é nada disso, né? É uma doença pelo qual a gente está na vida. E quem está na vida pode vir a ser convidado a adoecer. E o câncer ele é extremamente democrático. Ele não vai escolher a idade, ele não vai escolher o gênero, ele vai acontecer. Né? Isso mesmo. E durante toda essa etapa, né, de tratamento, não só a pessoa ela sente, mas também a família e amigos. E é por isso o fortalecimento. Então, como tu disseste, né, é possível se viver? Sim. É possível se curar? Sim. Pode ter recidiva? Sim. Mas tem que estar preparado para isso. E aí, mentalmente, estar preparado para isso. Porque quando a gente se depara com um diagnóstico como câncer, ainda a gente sente muita culpa, muita vergonha, muito medo, muita incerteza. Eu sempre digo que é uma trajetória, porque o momento que tu recebe do médico que tu está com câncer, terminou o mundo ali, né? É como se tu não tivesse mais para onde tu ir. A partir do momento em que tu vai adentrando nesse mundo, tu vai descobrindo que tu vai vencendo sim, que dá certo sim. Então é isso que a gente precisa fazer, né? É respeitar aquele primeiro momento que é de um grande impacto. Não tem como alguém descobrir, eu estou com câncer, tá? Um dia eu atendendo uma paciente e eu perguntei para ela, como você está, né? Nesse início do tratamento, ela disse, tudo tranquilo. Aí eu disse a ela, me conta como é estar tranquilo descobrindo o diagnóstico, né? E aí ela começou a me contar, então não tem uma tranquilidade. É muito difícil quando a gente recebe a notícia, né? E tu sai de um mundo onde, pelo momento, tu estava trabalhando, cuidando da tua vida, dos teus filhos, do teu trabalho, da viagem que tu queria fazer. E aí, de repente, a doença vem e te tira desse espaço. A doença olha para ti e diz assim, agora tu vai ter que parar e cuidar de ti. E o quanto é difícil a gente olhar para nós, né? Então, o adoecer por câncer vem muito de encontro a isso. É um momento da gente olhar para nós, de nos cuidarmos. É autocuidado, com respeito, com acolhimento, entendendo que não vai ser fácil, mas que é possível. Na trajetória, a gente vai descobrindo o quanto a gente vence. Exatamente. E também o crer, né? Crer que pode mudar, crer que pode sarar, que pode ter a cura e força. Muitas vezes, numa situação dessas, né, quem mais se perturba são os que acompanham a situação. Porque eu vejo muitos que estão com câncer fortes, parece que quem está com câncer é outra pessoa e não aquela, porque ela se fortalece de uma forma tão grandiosa, que claro, vem a crença, vem a fé, vem a esperança, ela sabe que não está sozinha, né, que a área da saúde está junto com ela e que ela tem o apoio da família, que tem apoio de todos. Vamos citar um exemplo de hoje mesmo. Uma paciente que eu atendi no consultório, na clínica,
ela disse que chegar até ao hospital onde tem o tratamento para ela, as pessoas que acolhem ela, desde a recepcionista ao médico, a psicóloga, todo mundo, ela disse assim, ó, que só isso ali eu já me sinto bem. Mais a parte tecnológica, mais toda a ciência, as técnicas, né, todo o aparato que se tem para isso, mas como é bom se fortalecer mentalmente. O tratamento é o início, né, de um processo que tu começa, de uma trajetória. Esse é o tratamento, mas o que mais que tu precisa? Né? Então, tu precisa de toda uma equipe multidisciplinar, né, de um apoio da família. Eu percebo que tu traz bastante o quanto a família adoece, sim. Quando a gente vive um momento de crise, um momento difícil, toda a família vai adoecer. Então, ali na clínica, né, eu trabalho de uma clínica hemato-oncológica, que é a Clínica Viver, e a gente abre espaço para olhar para esse familiar, né, ou para aquele cuidador que está próximo, porque não é fácil estar todos os dias com aquele paciente, e a eminência que a gente tem, que a gente pode vir a perder aquele ente querido. Né? Então, esse familiar também precisa se fortalecer, assim como toda a equipe, né? Para que a gente possa acolher a dor desse paciente. E por muitas vezes a gente se pergunta assim, o que eu tenho que dizer para ele? Não tem que dizer nada, você tem que dar presente ao lado dele. E muito pelo contrário, perguntar o que eu posso te ajudar nesse momento, o que eu posso te auxiliar. Então tem algumas frases que a gente escuta muito no adoecimento, que é como, o cabelo cresce. Bom, o cabelo cresce se eu quiser cortar o meu cabelo, né? Se eu quiser hoje no cabeleireiro marcar um momento e cortar o meu cabelo cresce. Agora, quando eu sou convocada pela vida em perder um cabelo, eu brinco que nós mulheres às vezes gastamos o que nós não temos, né, para cuidar do cabelo, e aí uma doença me tira algo. Não é pouco isso. Então, assim, o cabelo cresce, a gente sabe que esse cabelo vai crescer, mas ali tem uma mulher perdendo o seu cabelo, saindo de um lugar de um feminino que é muito importante. Né? Então, quando tu te aproxima do psicólogo, tu vai falar de todas essas dores, pelos quais as outras pessoas não querem te escutar. Então, sempre eu digo muito ao meu paciente, eu estou aqui para te escutar você. Eu não estou aqui para escutar a doença. A doença o médico cuida, o oncologista cuida e cuida muito bem. Eu estou aqui para escutar a pessoa que no momento está vivenciando o adoecer por câncer. Gradualmente, no decorrer dos tratamentos, entrando, né, numa cirurgia, da quimio, da rádio, a pessoa ela sabe que ela vai começar a ter um aspecto diferente, certo? E o cabelo vai cair. Para mim, dentro dessa situação, é quando o cabelo cai, que cai todo mundo. Né? Uma experiência própria foi quando eu vi um familiar meu, e ali eu balancei. Né? Então, assim, é nesse momento que talvez até não só o paciente precisa, como também a família precisa do acompanhamento, ou do marido, os filhos, né? A pai, mãe, avó, porque todo mundo entra no mesmo, na mesma situação, né? Como tu falaste agora, todo mundo adoece. Esses dias eu atendia uma paciente e eu atendi a filha de 11 anos. E ela veio muito assustada por todo um tratamento que a mãe estava vivenciando do câncer de mama. E eu expliquei muito para ela que quando a mãe ficasse nauseada, que a mãe ficasse mais quietinha, que a mãe não estivesse tão bem, não era pelo um processo que a doença estava pior, mas sim por todo um tratamento, que o tratamento ia acabar ocasionando isso no corpo da mãe. E ela ficou assim me olhando e ela disse, é verdade isso? Eu disse, sim, é verdade. E aí eu mostrei para ela toda a clínica. E aí no outro dia a mãe me liga e me diz, tu sabes, Uriel, que hoje ela estava me dizendo que ela entende o porquê que eu passo por algumas coisas, né? Por que eu tenho alguns sintomas reais no meu físico. E uma outra coisa que eu penso que é muito importante salientar é que esse mental, por vezes, não vai dar conta desse corpo físico que realmente está sofrendo. Tem um corpo ali que dói, tem um corpo pelo qual tu sente uma fadiga que tu não dá conta do teu dia a dia. O que as pacientes me dizem, os pacientes? Se eu pudesse fazer tudo o que eu sempre fiz, seria muito mais fácil. Mas eu preciso sair de cena, é como se eu tivesse que sair de cena, eu não me reconheço no espelho para que eu possa me tratar de uma doença que eu não sei se vai dar certo.
Olha a dificuldade disso. E olha como a gente vai dar conta de um mental que nesse momento o teu físico não dá conta, né? Eu brinco que no domingo, se a gente comeu a mais, na segunda a gente já não está muito legal, né? E por uma safadeza que comeu a mais. Agora, tu imagina quem está fazendo um tratamento quimioterápico, né? Então, a gente precisa respeitar e o familiar precisa entender que esse paciente, por vezes, não vai conseguir comer. Esse paciente não vai conseguir sair e interagir com todo mundo. Então, a gente precisa respeitar o tempo do paciente no momento todo do tratamento. Claro que a gente precisa acompanhar ele, se ele não está entrando numa depressão, se ele não está tendo muita ansiedade, mas muito pelo contrário, tem uma normalidade no meio de todo esse processo que eu gosto de dizer que é uma travessia, é uma trajetória pelo qual o ser humano vivencia. E quando chega o final, esse paciente está curado e tu vê que o teu paciente, ele, né, toda a luta que teve, o que tu vê nisso? É uma satisfação, mas hoje a gente começa a pensar que é uma etapa que a gente conclui, né? Aquele momento do adoecer é uma etapa que a gente conclui, que para sempre esse paciente vai precisar se cuidar muito, né? Ele tem que ter essa clareza disso, mas ele precisa muito levar a vida dele, né? A vida que segue, é sair de uma posição de doença e seguir a vida. E isso é muito importante o paciente entender, que os momentos em que ele está bem, que ele não está na quimioterapia, que não é a semana da quimioterapia, é aproveitar ao máximo que ele pode, que é tudo o que a gente deveria fazer sempre, né? Sim. Porque isso também vai fortalecer muito. Uma outra coisa que a gente tem lá na clínica, Douglas, que eu também vejo um resultado muito bom entre eles, que são os grupos de apoio e terapêutico, que é quando eu consigo compartilhar com alguém que também está vivenciando a mesma dor que eu, né? Eu tenho toda uma técnica, eu tenho todo um estudo, eu tenho toda uma escuta, mas eu nunca tive câncer, né? Então, só o câncer, ele é extremamente individual para cada um, né? Por que o médico diz assim, passa na consulta, vamos fazer os exames, para ver se dá para fazer a quimioterapia, porque ali tem um corpo que ele é singular. O que funcionou para um não vai funcionar para outro. Então, essa escuta permanente de que a gente escuta do que não vai dar certo, a gente precisa sair muito dessa posição, né? Porque ali existe alguém que pode ser totalmente diferente do que o vizinho foi. Ah, mas fulano, tu é tu. E eu trabalho muito isso nos meus grupos com as minhas pacientes, né? A fulana teve uma recidiva, não significa que tu vai ter a recidiva. Sim, claro. Né? Porque ali tem um corpo que aquela quimioterapia vai funcionar. E essa quimioterapia, que é extremamente tóxica, né? Ela também é extremamente amiga, porque é ela que vai vir ali para finalizar, né, para terminar com aquele tumor. E esse paciente, quando ele vai receber a quimioterapia, ele precisa estar nessa sintonia, né, sim, de que eu estou recebendo a medicação certa para que eu possa ficar bem. E quando tu me pergunta o final de tudo isso, também existe uma dificuldade dos pacientes de reiniciar a vida pelo medo, né, o medo que pode vir retomar a doença. Mas é preciso respirar, se acalmar, ter uma leveza e seguir a vida. A pergunta que fica para o próximo bloco, que daqui a pouquinho a gente vai ter, e aqueles que não aceitam, como que é? Daqui a pouquinho vocês vão ver.
Voltando então, como eu falei, assim, tem pessoas que não aceitam a doença, o que eu fiz, eu nunca pequei, sou um santo, mas não é questão de ser santo, é que quem está na Terra está sujeito, ou não é? Né? E tem fatores para isso, e esses fatores tem uns que são, né, que tem mais chance e outros menos chance. Tem coisas como, né, o cigarro, tem uma prevalência muito grande de desenvolver um câncer de pulmão. O álcool. O álcool, né? A obesidade, hoje os médicos têm falado muito disso. Mas a gente sabe aí que tem uma questão genética hereditária e que a porcentagem é pouco, né? Sim. Que é 10, 20% e o restante todo é ambiental. Então, a gente também precisa, e por isso a importância de falar sobre câncer, porque a vida tem um convite ao adoecimento, né? Se a gente for pensar na alimentação, se a gente for pensar no nosso estresse do dia a dia, porque o tempo todo as pessoas chegam a mim e dizem assim, eu desenvolvi o câncer porque eu perdi alguém, eu desenvolvi o câncer porque eu sempre fui a amarga. E aí eu fico escutando e pensando, e quem não perde? Né? Quem não tem dores, quem não vivenciou frustrações. E aí é claro que toda aquela linha, né, de multifatores que vão estar o câncer, vai estar o emocional. É evidente que vai estar o emocional, mas não é só isso, né? Mas sim, a gente recebe muitos pacientes que não querem nem ouvir falar a palavra câncer, né? Eu estou com aquela doença. É respeitar. Até mesmo a minha ida até eles, às vezes, é muito difícil. Mas a gente vai indo, a gente vai conversando, porque é nós que estamos ali como uma equipe inteira ali da clínica, querendo cuidar. Há sempre um lugar de cuidado. E aquela pessoa também precisa aceitar ser cuidada. Então é a gente que vai aos pouquinhos, a gente que vai conversando e vai se entregando para aquele paciente como ele é. Eu gosto também de dizer que a gente vai encarar a doença conforme a gente é, né? Conforme a gente encarou a vida e os fatores pelos quais foram se apresentando para nós. Então, nós, como profissionais da área da saúde, vamos nos aproximar e cuidar dele da forma que ele é. E, a partir disso, a gente vai tendo intervenções com aquele paciente. Mas, sim, a gente recebe muito paciente revoltado, né? Revoltado, isso aí. Muito revoltado, muito não entendendo. Eu sempre fiz exercício físico. Eu tenho uma paciente que me diz assim, quando eu fiz o meu curso superior, foi uma época da minha vida que eu não me cuidei. Mas depois eu fui muito regrada, né? E ela costuma ter um câncer de mama e ela costuma me dizer, Zuriel, algo nós mulheres estamos fazendo de errado. E é verdade, a gente tem que olhar para isso, né? Então, o que a gente tem feito de errado? A vida. A vida está fazendo com que a gente esteja desenvolvendo algumas doenças. Então, conseguir prevenir o adoecer é olhar para nós. Autoconhecimento o tempo todo. E não é só no mental, é em tudo. Dá trabalho, é disciplina, é todos os dias. E como precisa disso, né? Cada vez mais o autoconhecimento, saber os seus limites, ir até onde. Será que vale a pena passar dos limites de esforços? Não só corpo, como também mental. Será que não vai faltar depois? Então tudo que é demais nem é sempre bom. E se o corpo adoeceu, eu preciso olhar para isso, né? Eu não posso pensar que é apenas algo físico e que vai passar e aí eu vou retomar toda uma vida de antes. Exatamente. Né? É o momento em que eu preciso, o que eu faço com isso? Eu estou doente? Tá. O que eu faço com isso? O médico vai dar todas as armas possíveis para a vitória, mas o tratamento é uma parte de tudo isso. O resto tudo tem toda uma equipe em busca incessante para que possa a gente chegar num final muito positivo. E as pessoas vivem muito hoje além do câncer. E esses pacientes, né, com o câncer, com certeza todos entram dentro de uma reflexão. Eles voltam falando sobre isso a cada consulta? Sobre o câncer? Sobre uma reflexão de vida. De vida, sim. Porque até mesmo pela situação de viver a vida, né? Às vezes com uma doença assim, a pessoa ela declina e ela começa a refletir sobre o que eu fiz, o que eu vou fazer, porque essas coisas assim, começa a perguntar. Com certeza muitos já chegam né, dentro
dentro das consultas falando sobre isso. Quando a gente recebe o paciente em consultório, a gente direciona para esse momento, mas é claro que ele vai trazer toda uma vida, né? Toda uma demanda que ele teve. E para mim, como psicóloga em oncologia, essa é a grande beleza, né? Porque ali eu estou diante de um paciente que está vivenciando um momento muito difícil e ele ainda consegue repensar a vida, né? Eu atendia um paciente com 80 anos e ele me falava de quanto ele precisava melhorar como esposo. Que lindo isso. Olha aí. Né? Então isso é uma beleza. Porque nesse momento, quando tu consegue olhar para ti, tu consegue deixar que a medicina faça muito bem feito o trabalho pelo qual ela vai conseguir fazer e tu consegue relaxar para olhar para ti, né? Não dá para te passar desapercebido na vida. Eu sempre penso que nós estamos aqui num processo evolutivo. Então, se eu adoeci, eu vou me cuidar, vou fazer tudo que eu tenho para fazer e vou olhar para algumas questões que eu preciso olhar, né? Até porque a gente pode ir embora. Mas se eu for embora, não é o câncer que está me levando embora. Estou indo embora porque eu tenho que ir. Né? Que é outra coisa, Douglas, que como psicóloga em oncologia, e eu costumo falar muito disso, porque a gente perde paciente. Né? Nós temos pacientes que iniciam o tratamento e as coisas não andam bem e eles vão embora. E aí a gente fica se perguntando, né? De quem é a vitória? Né? Daquele que se curou, daquele que foi embora? E nos anos todos de oncologia, eu aprendi que os dois são muito vitoriosos, né? Para mim, aquele que fica, ele é vitorioso porque ele tem ainda uma trajetória, ele tem ainda uma caminhada, e aquele que foi embora, acabou a jornada, mas também é muito vitorioso. Claro. Né? Aos meus olhos, talvez ele não seja, mas ele é extremamente vitorioso também. Exato. E a gente precisa entender isso, e a gente precisa entender que existe uma finitude, né? E que esse corpo um dia também vai ter que convidar a ir embora. Então, eu sinto muito essa dificuldade das pessoas, como se fosse uma vergonha adoecer. Por que às vezes é difícil eu contar que estou com câncer? Eu hoje escutava uma professora e foi lindo escutar ela, assim, porque ela quer continuar em sala de aula. Então, ela diminuiu, né, a carga horária dela e ela está vivenciando isso com os alunos. Olha que lindo isso. Né? Eu dizia para ela que lindo isso, porque ela chegou em sala de aula, ela conseguiu contar que ela está com câncer, que ela está fazendo tratamento, mas que ela quer continuar dando as aulas. E ela está passando para aquelas crianças e para aqueles adolescentes a dor, o sofrimento, o fracasso, mas que ela pode estar ali. Então não tem preço quando as pessoas conseguem fazer uma fazendo história... isso para jovens, né? Né? E aquelas crianças estão ali, então tá, a prof dela explicou, de 20 em 21 dias eu vou ter quimioterapia, talvez a prof não vai conseguir vir, mas a prof vai deixar o trabalhinho para vocês, e eles estão ali com ela. E torcendo. E torcendo. Torcendo por ela. Torcendo por ela. Olha que lindo. Nossa. Né? Então, são histórias, né? Tem escutas que não tem preço quando a gente escuta em consultório. Com certeza, sem dúvida. Passar isso, uma experiência, né? Para as crianças até mesmo, né? Crianças, eu digo que são crianças de luz. E crianças, traz uma energia boa. E crianças e adolescentes que estão no mundo, né? Que precisam buscar o real de uma vida, né? Certo. E que hoje a gente sabe que há um tempo passado, como foi falado, né? A gente escutava assim, o fulano está com câncer. Mas hoje não. Hoje parece que é mais. Que é mais. Porque teve recidiva. Então, essas crianças que estão hoje, como que vai ser lá no futuro? Como vai ser? Será que elas vão ter uma aceitabilidade bem maior que nós mesmos, da nossa geração? Ou até também com a situação de evolução, de cura, vai se postergar, né? Mas ninguém quer perder ninguém. Na verdade é isso, né? E aceitar isso é difícil. E também a pessoa que está ali, se ela não tem um lado mais evoluído, também ela não vai querer sair daqui. Mas é aquela aceitabilidade. E que tem seu limite e a finitude. Bem como tu falou. Foi muito bem colocado Aceitar isso. Não significa acomodação. Não, de jeito nenhum, se entregar. Exato. Chegou o meu tempo. Não, lute. Não, lute até o Como tu disse assim, a vitória, né? A cada não digo que vai vencer a guerra, mas vencendo a batalha,
já é muito bom. Eu tenho uma paciente que ela é metastática e a cada vez que ela termina um ciclo, ela comemora. Claro. E ela me disse, eu preciso comemorar a vida, né? E é bem isso, né? É bem isso mesmo. Aí, por que te trouxe... Porque tu tá voltado para esse lado oncológico. Por quê? Porque a oncologia... Por que tu escolheu? Uma curiosidade. É curiosidade. Eu fui técnica de enfermagem por muitos anos em oncologia, né? E a gente, na área da saúde, a gente faz um trabalho maravilhoso. Mas eu tinha uma necessidade de fazer algo a mais pelo paciente, né? O que mais eu posso fazer? E aí é claro que na vida, como tu mesmo já mencionou, todos nós já perdemos alguém por câncer ou alguém próximo por câncer, e eu perdi alguns familiares por câncer. E eu quis direcionar a psicologia para que eu pudesse me aproximar dessas pessoas e ajudar essas pessoas e confortar mais essas pessoas. E nos anos todos aí de formada e de trabalho em oncologia, eu não consegui descobrir muita coisa, eu preciso te dizer, né? Eu continuo ainda com aquele ponto de interrogação, o que eu posso fazer pelas pessoas? Mas o que eu descobri é que eu posso estar com as pessoas, né? E estar com as pessoas é fundamental. Eu gosto de dizer para elas que atravessar a ponte sozinha é muito difícil, mas de mãos dadas a gente consegue ir muito longe, né? Eu não sei a dor de cada paciente que chega ali para mim, né? Mas eu sei que eu posso estar com eles, eu sei que eu posso escutá-los, eu sei que eles podem ligar para mim. Então, esse é o meu maior lugar em oncologia, é a minha presença ao lado desses pacientes. E tu está se sentindo útil, no sentido de ajudar essa pessoa. Pode ser só a presença, ficar quietinho ali, mas pelo menos é sentindo que está do lado, já é grande coisa. Eu escuto muito isso. O que eu posso fazer? O que eu vou falar? Às vezes a gente não tem que falar nada para ninguém, mas a gente está ali segurando a mão. Estou aqui contigo. E a partir dali esse paciente vai se sentindo seguro para seguir em frente, porque só ele sabe o que é a dor do adoecer por câncer, né? Viu que legal isso aí? Legal, né? A história. A doença não é legal. Não. Mas os fatos que traz na vida a respeito disso são muitas situações que não é só em filme que acontece, novela ou série. É na realidade mesmo. A gente presencia isso. E o quanto é importante o lado humano. O lado humano, ele faz com que a pessoa ela se sinta mais forte. Então, quando a gente se fortalece através de energias boas, com pessoas do lado, querendo ajudar com o que tem, já é o suficiente para que essa que está ali, recebendo todo o apoio da medicina, o apoio da área da saúde, ela sabe que ela tem um apoio. Além disso, é claro, o apoio divino, não podemos esquecer, né? Que o apoio divino é muito importante, Deus está sempre com a gente, mas que nós, da área da saúde, estamos sempre querendo ajudar. E isso vem de uma vocação, até mesmo porque tu, quando técnica, vendo aquele lado, eu quero ajudar mais pessoas. Como que eu vou ajudar? Vou ajudar através da psicologia. E como eu vou fazer mais ainda? Eu vou entrar para esse lado da oncologia. E assim, todos podem ajudar. Zuriel, agora no final do programa, tu sabe que eu sempre peço uma mensagem do convidado para quem está nos assistindo. Uma mensagem final. A minha mensagem final, eu penso que a gente precisa ter um compromisso com a vida. E aí a gente precisa olhar para cada um de nós e ver o que a gente pode fazer para que a gente possa viver melhor e mais. E para isso a gente precisa estar todos os dias numa busca incessante de melhorar. E melhorar em todos os sentidos. Melhorar na nossa alimentação, melhorar na nossa atividade física, melhorar no nosso lazer, melhorar como pessoa numa busca incessante de um autoconhecimento. Então que a gente não precise vivenciar um adoecimento por câncer para que a gente possa melhorar em todos os aspectos que a gente precisa melhorar. E para quem está vivenciando o adoecer por câncer, saiba que você não está sozinho, né? Que tem grupos de apoio, que tem profissionais querendo muito ajudar e que você pode vencer sim. E que a gente está aí num trem, né?
e que no momento a gente vai ter que parar em uma estação e ir embora. Entender isso também é muito importante para que a gente tire esse estigma que câncer é morte. Câncer não é morte. Câncer é um grande desafio, algo que nos dá medo, sim. A gente adentra em um mundo de muita incerteza, mas que a gente vence, assim como a gente vence vários desafios da vida. Maravilha. Zuriel, muito obrigado pela participação no programa Fala Doctor. E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E vão seguir as nossas redes sociais, Fala Doctor, YouTube, Instagram. Pegue link, todas as entrevistas que vocês acham legal e mande para outros. Façam isso, façam que nem nós. Nós estamos semeando aquilo que nós estamos da nossa profissão. É a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, mas também cuidados, né? Então, essa é a nossa parte. Ajude a nós também a fazer essa parte. Semeie o Fala Doctor para tudo que é lado. Uma boa noite. Fique com Deus.